Buenos hermanos, parabéns ao curso. E eu venho falar aqui sobre a neurobiologia da meditação e sua filosofia ou sua aplicação ética. Ética é o que dá sentido de vida para você. É isso que significa ética. Ela se diferencia da moral, que são códigos de conduta que, em geral, uma sociedade direciona para você como uma boa vida. A ética é algo que você faz mesmo sem ninguém para ver. Ou seja, mesmo que você perceba que não irá ser punido por não fazer ou fazer tal coisa, você realiza. Ética é algo que você faz porque você não conseguiria agir de outra forma. Moral é o que você faz porque se você não fizer, você será punido. Então você não o faz. São regras de conduta. Então uma coisa não é melhor do que a outra. São posições no qual você toma ou vai aprendendo a ser no convívio com outros. Então a gente sobe um degrau nisso. Por isso que você diz, não te dou um soco na cara agora na moral, porque se não tivesse a moral, eu daria. Então, a moralidade é um conjunto de regras que é estabelecido por uma sociedade e a sociedade entende que essas regras são importantes para o convívio das pessoas. A ética é algo que você faz porque você não conseguiria agir de outra forma. Mas isso não significa que tanto a ética quanto a moral, muito menos a moral, seja algo que você tenha a priori, tipo de nascença. Não. São todos construídos socialmente. Mas um é incutido em você e você o compreende como regras de conduta para convívio estabelecidos por um Estado ou por quem o legisla, dependendo do tipo de sociedade em que você vive, e a ética é algo que você vai também aprendendo socialmente, mas você entende, internaliza ele, corporifica ele como algo que é imprescindível para a sua vida acontecer. O yoga tem seus códigos morais também, sobretudo o yoga estabelecido por um sacerdote brahmane chamado Patox. Patox, entre o século II e século VIII a.C., um sacerdote brahmane, vai estabelecer condutas morais da sua vida, como a prática da não violência, da verdade e todas as outras que vocês já aprenderam aqui. Você pode entender isso como códigos morais, os yamas e niyamas, que se você não fizer, não vai ser punido pela sociedade, mas você não vai atingir a faixa preta, terceiro dan, ponta vermelha. Kaivalya, a liberdade. Ou você pode compreendê-los como ética, quando você vive de uma forma que você não pratica violência porque você não se sentiria bem. Isso é ética. Agora, quando você fala assim, não vou te dar um soco, cara, porque eu sou um yogi. Não vou te xingar agora, porque eu sou um yogi. E se eu ficar com ódio agora, vai aumentar os meus vrits e me afasta do meu grande objetivo. Isso é moral. Ética é quando você mobiliza, por exemplo, uma força em você mesmo para um bom convívio. E você, o ahimsa, pratica a não violência, mas como forma de resistência, por exemplo, como Gandhi o fez. A ahimsa, a não violência, não significa você ser um cara passivo, mas significa você reivindicar o que você quer, por exemplo, na sociedade, mas não usando da violência. Então, essa é uma questão e nós vamos tentar amarrar isso com a prática meditativa, como uma fonte de vida ética, sacou? Não de vida moralista. Há muitos yogis / meditadores que se utilizam dessa técnica, dessa ferramenta meditação,
para cagar regra para os outros. E eu posso falar cagar regra aqui porque a aula é minha, e se depois, se o André quiser, ele edita. Mas você está assistindo aqui porque ele não editou. Então, você ser um yogi, você ser um meditador, portanto, não significa ser alguém superior espiritualmente a outros. Significa só que você utiliza uma ferramenta, uma filosofia, yoga, ferramenta meditação, para ter uma vida que faça sentido para você, né? E não visando uma elevação. Kaivalya não está acima de ninguém, a tal liberdade. A tal liberdade. Mas ela é um estado, uma forma de perceber, enxergar e viver um mundo livre. E a pergunta mais importante que você tem que se fazer não é livre do quê? Pergunta clássica de qualquer yogi e meditador iniciante ou até mesmo macaco velho. Ética para quê? Ou liberdade para quê? Para que você quer essa tal liberdade que o yoga promete a você? Você quer essa liberdade para alcançar a comunicação com seres ascensionados da chama violeta de Saint-Germain? Ou você quer para ser uma pessoa melhor, né? Para ter uma vida melhor, uma vida que vale a pena ser vivida? É para isso. É para isso. E não para você ficar criando regras. Olha, você tem que meditar, hein, porque você está muito estressado e ansioso. Não, eu jogo tênis para diminuir minha ansiedade e meu nervosismo. E aí? Então, quando você começa a entender a prática meditativa como um caminho para a ética, você começa então a perceber que ela é singular e única para você. Não há uma ética universal no que todos devem seguir. O yoga, então, prega uma perspectiva plural da vida e não nomádica, não sedentária. Mas ele prega, então, uma vida nomádica e não sedentária. Você, então, visa a construção do seu yoga e não de um yoga alheio. Então não serve nada você seguir a trilha de outro, nem que tenha Ananda no final, mas você aprender pelo yoga, nesse curso então de formação, a adentrar os seus próprios valores, e aí você vai construir os seus próprios valores e não viver os valores alheios. O yoga é um caminho, então, ou pode ser um caminho, no qual você vai ter coragem de sustentar sobre as suas próprias pernas e criar os seus próprios valores para viver. E não deixar-se ser organizado de fora por valores alheios. Mas utilizar o yoga, o yamas, o niyamas, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, a meditação propriamente dita, e o samadhi, essa experiência de vinda dessa prática do yoga, para ter uma boa vida, né? Uma vida que vale a pena para você, e organizar a sua vida de dentro, não deixar ser organizado de fora. Se o yoga está organizando sua vida de fora, você então está adaptando-se a ter uma vida yogi? O yoga deve permitir a você a criar a sua própria forma de viver. E isso é absolutamente mais difícil, exige uma coragem muito grande para que você então tenha os seus próprios valores, né? Elevar o seu chifre para cima e fora da manada, vaca profana. Então entenda, o que eu preciso então para construir esses meus próprios valores com o yoga? O yoga não me dá esse manual de vida? Você pode pensar nele assim. E aí você vai virar então um guardião de valores alheios, uma espécie de vida de camelo que vai carregar nas suas costas os valores prescritos por uma linhagem, uma escola, uma tradição. Você vai se tornar então um yogi sedentário. Tudo bem. Um yogi então é conhecido como tradicionalista ou conservador. Você vai visar a sua vida inteira a conservar valores que você entende como imprescindíveis para a vida de yogi. Em geral, esses valores são ditos por quem
faz parte de uma tradição, de uma linhagem, de uma escola. Às vezes você muda o seu nome até iniciático para ter esse valor muito mais entranhado em você. Ou você pode utilizar o yoga para criar os seus próprios valores. Eu não estou entendendo esse papinho. É muito simples, cara. Olha a vida do Iyengar, olha a vida do Patabi Jois, olha a vida do Shivananda, do Yogananda. Eles não estão replicando os mesmos valores para todo mundo. Cada um deles construiu seus próprios valores e construiu sua própria escola. Então não tem um yoga puro? Não. Em nenhuma parte da história do yoga é possível identificar um yoga original. Antes de Patox, uma pluralidade de yogas, no qual você praticamente não tem muito acesso, porque ele é o primeiro cara que sistematiza isso numa forma única de ver o yoga dele. Um yoga pautado na filosofia religiosa hinduísta. 1000 anos depois vai surgir novos yogis, que nós vamos entrar em contato, Hatha Yogas, então, que vão construir uma outra visão, mas atravessados por outras influências, como o do Tantra, do Jainismo, do Budismo, os muçulmanos com a sua linha mística sufista. E no período moderno, a partir de Vivekananda, 1897 mais ou menos, sobre o domínio do Império Britânico, vai surgir um novo tipo de yogis. Então você começa o yoga postural moderno, o que vocês estão aprendendo aqui no curso. Yogas posturais modernos. Então o yoga moderno é um cara com iPad, o yogi moderno é um cara que vive no período moderno. Ele é atravessado por outros valores que não são da religião hinduísta como o de Patox, não é atravessado como um Hatha Yoga medieval, e não é que escreveu Hatha Yoga Pradip, Giranda Sanhita, Shiva Sanhita, dentre outros, como Gorakshanata. O yogi moderno são yogis a partir de Vivekananda, Shivananda, Yogananda, de Krishnamacharya, Eider, Iyengar e Joyce, e os yogis brasileiros também. Então há yogis, e cada um deles construiu o seu yoga. A pergunta importante a se fazer é: qual é o teu yoga? Leia-se. Qual é a ética yógica que você vai construir? Qual o caminho tão lindo que você vai fazer com o seu yoga? Não, eu não vou fazer caminho nenhum. Eu vou repetir o yoga de alguém. Olha, tudo bem. Mas entenda, então, tenha consciência desde já que você, então, irá carregar o resto da sua vida nas suas costas o yoga, os valores, a ética de uma outra pessoa, e você vai replicar para novas pessoas. O tesão mesmo é você criar o seu próprio yoga. Claro que você pode cair na tentação de vender o seu yoga e nunca vai servir. Um Iyengar Yoga não serve para todos os yogis. Mas eu quero seguir a trilha de alguém. Você pode fazer isso também, não há problema. Como é que eu construo o meu próprio yoga? Então a gente tem que adentrar aqui algo que é muito importante. Quando se tem uma essência no yoga, uma palavra que eu odeio, é a meditação. Yoga e meditação são sinônimos. Não existe aula de yoga e meditação. Uma aula de yoga sem meditação é algo próximo ao Pilates. Seu José já fez isso, Joseph Pilates. Yoga está intrínseco à ideia da meditação. E quando você começa a meditar, você precisa focar a sua atenção. Focando a atenção, haverá uma circuitaria em você acontecendo. Mesmo alguém que nunca meditou na vida, possui um circuito já pronto, neurobiológico para isso. Então entenda, a meditação, o yoga, não advém de uma geografia especial, de uma religião específica, mas ela vem da observação humana, assim como tem postura da árvore, postura do barco, postura de não sei o que é a observação da natureza. Respiração Ujjayi nada mais é do que um animal avistando uma presa ou se ligando que o seu predador está atrás dele, a respiração Ujjayi acontece. A meditação também é uma observação da natureza. Quando eu foco a minha atenção em um objeto, seja ele qual for, uma presa, um parceiro sexual, meu predador, a chama de uma vela, a fumacinha do incenso, a imagem de Buda, sei lá o que, vai acontecer uma circuitaria. Então meditação e o yoga é um processo natural. Você já nasceu pronto para meditar. Você pode nunca ter feito essa circuitaria. E isso é muito importante. O yoga, portanto, a meditação, é uma experiência.
E quanto mais você adentra a esse estado experiencial, essa experiência, mais você vai aumentando a sua sensibilidade com outros corpos e mentes que atravessam você agora. Quando você foca a atenção, uma área do cérebro chamada córtex pré-frontal, onde fica o corno do demônio, ela é acionada. Essa área faz ativar uma outra área chamada giro cingulado, parece um pedaço de bacon lá dentro, que vai até o sistema límbico, a parte das suas emoções, sede, tesão, fome, está relacionado numa parte do cérebro chamada sistema límbico. Uma das partes do sistema límbico é chamado de tálamo. Quando você foca a atenção, córtex pré-frontal, que aciona o giro cingulado faz uma área do cérebro chamado tálamo dormir. E o que faz essa área do cérebro, o tálamo? O tálamo é responsável por receber todas as informações sensoriais do mundo e retransmitir para o resto do seu cérebro. Então a luz, a audição, a pressão atmosférica, a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, um ventinho que bate, o olhar do outro, tudo isso atravessa você, sobe pela medula até o tálamo retransmite para o resto do cérebro as informações sensoriais do mundo que estão te afetando agora. Em meditação, em foco de atenção, o tálamo dorme. Então um impacto sensorial do mundo chegando em você é muito menor. Patok vai chamar isso aí de pratyahara, ou abstenção dos estímulos sensoriais ou externos. Então aí você já entende que quando eu faço ou tenho uma experiência na vivência da prática meditativa, o impacto sensorial do mundo em mim é muito menor. Então eu vou ter mais ou menos possíveis gatilhos para acionar o eixo do estresse, por exemplo. Menos. E aí que você já entra um dos benefícios terapêuticos da prática de yoga, portanto de meditação, que é você diminuir a ansiedade, até depressão também, e o estresse crônico. Por quê? Porque quem está mergulhado na prática meditativa ou tem a vivência por um processo longo e gradual, vai aprendendo a se dessensibilizar dos estímulos externos. Ou, em outras palavras, você vai aprendendo a ser menos reativo aos impactos sensoriais do mundo em você. Eu costumo brincar que a meditação, portanto o yoga, volto a dizer, vai de aumentar o seu pavio. Tem gente que nasce com pavio curto. Qualquer informação sensorial que entre meio atravessado, olha a metáfora, você estoura e responde de forma reativa. A meditação te ajuda então a aumentar o pavio. Ou seja, o impacto sensorial para você explodir tem que ser muito maior quanto mais você vivencia a prática do yoga. Córtex pré-frontal, giro cingulado, põe o tálamo para dormir. O tálamo grande é responsável por retransmitir as informações sensoriais do mundo. Ele diminui a sua ação, ele é inibido na prática meditativa, então o impacto sensorial em você é menor. Não deixa de acontecer. O carro da pamonha vai continuar acontecendo. O mundo não para porque você quer meditar e alcançar Kaivalya. Mas o impacto dele em você é menor. Quanto mais se pratica, quanto mais se vivencia esse estado, mais você vai se familiarizando ou se sensibilizando a esses impactos sensoriais e aprendendo então a ter uma resposta e um convívio mais benfazejo com o mundo, tendo tempo de você dar uma resposta específica para um impacto sensorial que te atinge. Patanjali vai chamar isso de pratyahara. Mas um ponto importante aqui, Patanjali coloca pratyahara antes de dharana e dhyana, a concentração e a meditação propriamente dito. E na ciência, nós entendemos que pratyahara vai acontecer depois de dharana e dhyana. Oh, você está querendo dizer que Patanjali errou? Bom, pela perspectiva neurobiológica, e se você compreender que Patanjali colocou como um caminho a seguir passo a passo, sim, se enganou. Oh, quem você pensa que é? Eu sou ninguém, assim como Patanjali também. Como Patanjali é ninguém? E esse é um ponto importante para você pensar. Aqui a gente leva em consideração que Patanjali é uma pessoa normal como você. Se você compreende ele como um ser semidivino,
uma pessoa acima das pessoas, você então talvez faça parte do sistema de castas da Índia, que entende um Brahmane superior cognitivamente e socialmente, obviamente, a qualquer outro da casta dos indianos. E você, sendo um latino-americano, você nem castas tem, você é um pária. Um Patanjali passaria por você e iria fazer abluções aí com águas do Ganges para se limpar do contato com uma pessoa tão impura quanto você. Tá dando risada, provavelmente de nervoso, compreendendo o quanto você santifica alguém que olharia para você provavelmente com desprezo. Índia do século II a.C. Hoje tudo mudou, obviamente. Pessoas que usam roupa de açafrão com uma mila aparecendo e um cordão branco não pensariam isso de você, obviamente. São pessoas elevadas nas suas virtudes, não é? Não, não é. São pessoas normais como você. A meditação, o yoga não faz você ser melhor do que o outro. Na verdade, ajuda você a ser menos ignorante. E esse é o primeiro klesha, vidya, ignorância ou alienação, como eu prefiro dizer, alienado de você e do mundo social onde você está inserido. Frutos da ignorância vem o apego a tudo que te causou prazer, então você acha que esse objeto vai lhe causar sempre prazer, alegria, felicidade, você se torna então apegado a ele, isso é fruto da ignorância. Aversão é o contrário do apego, um objeto que lhe causou desprazer, lhe trouxe infelicidade, você acha que aquele objeto vai sempre lhe fazer isso, então você vive aversivo a ele. Um outro é o medo da morte. Até o sábio, segundo Patanjali, cai nesse klesha, né? Você tem um medo, um pavor de viver, porque você tem medo de morrer, então você se arrisca pouco, vira uma personagem clássica no Bhagavad Gita, né? O cuzão do Arjuna, que não quer entrar na guerra, né? Não quer entrar no combate, e Krishna, então, a encarnação de Vishnu, vai falar para ele: deixa de ser cuzão e vai para a guerra, mas de uma forma muito mais elegante, sofisticada. E o último klesha, os obstáculos do yoga, o orgulho, a falsa identidade sobre si mesmo. As máscaras que você veste, a ignorância, o apego, a aversão, o medo da morte, o orgulho, são kleshas, obstáculos que vão impedir você de ascender na senda espiritual rumo à sua própria ética do yoga. Há neurotransmissores muito importantes que também são secretados durante a prática de yoga, portanto, de meditação, que é a dopamina, que é o nosso... Está ligado ao sistema de recompensa motivado, vai te produzir então bem-estar. Quando você antecipa algo muito legal, que você tem certeza que vai acontecer porque reiteradamente isso aconteceu, você libera dopamina e causa uma sensação de bem-estar gigante. Um exemplo clássico é o cachorro de Pavlov, que de tanto apertar uma alavanca que acende uma luz vermelha, faz um sinal sonoro, cai a ração, até o momento no qual ele não precisa nem apertar a alavanca, mas ele vê o sinal sonoro ou vê o sinal luminoso ou ouve o sinal sonoro, ele já começa a salivar, antecipando algo muito prazeroso que ele tem certeza que vai acontecer depois desses sinais. O sistema dopaminérgico faz isso. E a prática meditativa também secreta dopamina. Começa a arrumar seu tapetinho, acende seu incenso, musiquinha. Você vai então também antecipar algo muito legal que vai acontecer. O sistema dopaminérgico é acionado em meditadores e produz a sensação de bem-estar. Portanto, se você meditar nos mesmos dias, nos mesmos horários, com aquele seu ritualzinho da prática meditativa, portanto de yoga, você vai acionar a dopamina e antecipar algo muito bacana que você tem certeza que vai acontecer, é aquela vivência do samadhi. Outro neurotransmissor muito importante é a serotonina. A serotonina é um parzinho da dopamina e também gera uma sensação de bem-estar. Mas a serotonina também vai gerar uma sensação de saciedade. E a saciedade não é só não sentir fome do arroz e feijão, mas é a sensação, a percepção que nada lhe falta. Se nada lhe falta, você está então pleno, completo, inteiro. Isso é uma das sensações no qual a prática do yoga proporciona em você. Sentir que nada lhe falta, estou
muito bem. Serotonina faz esse papel. Além de produzir bem-estar, produz saciedade e algo muito importante que faz com que ela componha então todos os antidepressivos. Ela diminui a raiva. Serotonina age no sistema límbico também, no mesmo lugarzinho está o tálamo, naquele conjunto, e ela diminui a sensação de raiva e de ódio, de retaliação, de malícia. Então alguém que toma serotonina de forma exógena ou produz serotonina de forma endógena, como a prática meditativa o faz, além de produzir a sensação que nada me falta, uma sensação de bem-estar, porque é um casalzinho da dopamina, também diminui a minha raiva. Portanto, deve produzir algo parecido ou similar a algo como o amor. Olha só, serotonina vai produzir então algo como o amor, não o amor, né? Mas você vai sentir uma espécie de compaixão por todos os seres, porque você agora não tem mais nenhum tipo de sentimento de raiva durante a secreção de serotonina. Por isso os antidepressivos são produtores serotoninérgicos, ou aumenta a serotonina, a substância no cérebro, ou abre as portinhas para a serotonina entrar. Todos os remedinhos antidepressivos produzem serotonina, e a prática meditativa também produz serotonina. É por isso que você pode entrevistar pessoas que retornam à prática meditativa, eles invariavelmente não vão relatar que ficaram com mais raiva, mais pontos, porque serotonina e dopamina produzem uma sensação que é oposta a essa sensação e percepção do mundo. Um outro neurotransmissor muito importante é a beta-endorfina, que é a nossa morfina natural. A beta-endorfina vai tirar a sensação de dor, seja corporal, ou seja, psíquica também. E também aumenta a euforia. Euforia não é você é cheirado. É a euforia assim, pô, tô com muito vontade, muito ânimo para continuar. Serotonina, a beta-endorfina produz essa sensação. Ela tira a sensação de dor e também produz a euforia. Esses neurotransmissores, dopamina, serotonina e beta-endorfina, também são secretados durante a prática meditativa. Qual tempo? Qual tipo de prática? Não dá para saber. O que a gente sabe, e como a gente sabe, é porque pesquisadores de universidades do mundo, a partir dos anos 60, começaram a estudar meditadores experientes. Então se coloca numa sala, 40 pessoas, 20 são um grupo controle, vão ficar na sala lá brincando com Facebook e Instagram, o grupo Big Brother, e outros 20 fazendo uma prática meditativa X ou Y. Dependendo da técnica empregada, você pode ter algumas variações encefálicas, mas no geral essa circuitaria que eu estou demonstrando vai se fazer em qualquer técnica empregada. É claro, se for uma técnica que tenha vocalização, por exemplo, você vai agir também numa área do cérebro do lado, chamado temporal, porque é da fala. Se for de visualização, o lobo occipital, como é, por exemplo, um monge zen, que você está sempre de olho aberto, ou quando você tem que meditar visualizando algo. Há uma outra substância muito importante, é a melatonina. A melatonina é um hormônio que é antagônico ao do cortisol, que é o principal hormônio de estresse. Está ligado aos ciclos circadianos. Aí a 8ª série, você pega o livrinho de novo para dar uma estudada nisso. Quando o sol se põe, a cortisol vai saindo da corrente sanguínea de forma natural, porque há uma menor incidência de luz no seu corpo, na sua retina, e o hormônio que é oposto ao cortisol vai subindo e é a melatonina. Então, quando o sol vai se pondo, há maior aporte de melatonina no seu sangue, no seu cérebro, no seu corpo, e vai te levando então para se preparar para dormir. Ela produz então relaxamento, e relaxamento não é letargia, né? Relaxamento não é alguém assim cansado. Melatonina, ela produz um relaxamento, e relaxamento significa algo oposto ao estresse. O estresse é uma resposta inata que está ligada à luta ou fuga. Sempre que o seu organismo percebe algo real ou imaginário, que entende que você está correndo perigo de vida, cortisol é secretado e você fica num estado de luta ou fuga, resposta clássica do estresse, contração muscular,
maior aporte de oxigênio, mais sangue no músculo esquelético, preparando você para lutar ou para fugir. Você se torna então multitasking. Você está com multitarefamento, olhando várias coisas ao mesmo tempo. Yoga Vritti. Ou seja, você aumenta o número de pensamentos em você, porque você tem que estar ligado. O seu organismo entende que você vai morrer naquele momento. Melatonina é o oposto, você se torna unitasking. E se há algo que é a base da prática meditativa, é ser unitasking, uma coisa de cada vez. Melatonina, então, vai produzir em você a sensação de um profundo relaxamento, mas isso relacionado não à letargia, volto a repetir, mas um estado no qual você se sente, então, inteiro, pleno, completo, que nada lhe falta, uma sensação de bem-estar e numa sensação também de sem dor, porque a beta-endorfina está ligado a esse processo. Então, a dopamina, a serotonina e a beta-endorfina. E a melatonina, um hormônio oposto ao cortisol, vai produzir aquele relaxamento no qual você se sente, então, inteiro e que nada ameace a sua integridade física, mental. Tá pegando rolê? Não. Cortisol não é o mal, melatonina também não é o bem, são substâncias químicas que o seu organismo produz. Menor excesso de luz, mais melatonina, uma sensação de relaxamento que conduz você a dormir. Alguém que está com estresse crônico ou tem insônia tem um maior aporte de hormônio cortisol circulante no sangue do que melatonina. E meditadores experientes foram relatados já em algumas pesquisas com 123% a mais de melatonina circulante no sangue do que não meditadores. E não é à toa que tem pessoas hoje tomando melatonina para poder dormir. Uma outra substância química muito importante, essa é a única para a gente amarrar o nosso rolê, é o N-acetil-aspartil-glutamato. É um nome gigante, nas rodas de batucada chamado de NAG. NAG é uma substância muito grande que vai fornecer glutamato para a prática meditativa. Você pergunta, mas para que serve o glutamato? Lembra que quando você começa a meditar, você vai ter o córtex pré-frontal, os neurônios do córtex pré-frontal e do giro cingulado funcionando. O que faz o neurônio funcionar é glutamato. E o que faz os neurônios dormirem, como faz do tálamo? É o GABA. O NAG, então, é o que vai fornecer glutamato para essas áreas do cérebro relacionada ao você manter o foco da atenção enquanto está na prática meditativa. Então, você precisa de muito glutamato para manter uma prática meditativa. Quanto mais você fica numa prática meditativa e quanto mais você faz ela de forma regular, mais glutamato vai sendo recrutado para você manter essa prática por longo tempo. E da onde vem o glutamato? Volta para o NAG. Vem do N-acetil-aspartil-glutamato, uma substância grande que quando o seu organismo entende que você vai ficar numa tarefa unitasking por muito tempo, você faz isso durante vários dias, meses, anos, a vida, você vai otimizando a chegada de NAG no teu cérebro para essa prática. Mas o NAG, de galerinha esperando para virar glutamato, ele vai se otimizando para quem faz uma prática meditativa de longo prazo. Então, a gente lícito nós pensarmos então que quando você começa a preparar-se para sua prática meditativa, você já tem uma prática regular, o seu organismo começa a chamar nesse momento NAG para ser utilizado e liberar N-acetil ou aspartil, vem uma enzima, quebra, libera glutamato para o córtex pré-frontal e giro cingulado e joga o N-acetil aspartil para sair na urina, no sangue, nas lágrimas e suor. Até aí tudo bem. A pergunta que você tem que dizer é o seguinte, então peraí, quando eu começo a meditar e fico bastante tempo na prática meditativa, eu tenho mais NAG sendo ofertado no meu cérebro. Exato. Perfeito, é ele que vai possibilitar que o glutamato seja produzido e faça com que o córtex pré-frontal, o giro cingulado, trabalhe e você consiga manter a atenção por um longo período. Beleza, e daí? Daí que é o legal. O NAG, o N-acetil-aspartil-glutamato, é uma substância análoga à ketamina, que é um potente anestésico animal, põe cavalo para dormir. Então você já entende que o NAG está muito ligado
há um potente anestésico, ou seja, um potente relaxador em você. Só que mais do que isso, a substância química é NAG e a ketamina, portanto, eles são alucinógenos. Eles são, então, drogas endógenas, produzidas pelo seu próprio corpo, psicotrópicas, que alteram o tropismo da sua psique. É alucinógeno, ele é similar, por exemplo, ao DMT, que é dimetiltriptamina, que é do Daime, a psilocibina, a LSD. Aí você fala, então peraí, quanto mais eu medito por dias, meses, anos, a vida, e quanto mais eu medito no tempo de cada sessão, mais um alucinógeno eu produzo? Então eu fico muito louco meditando? Vamos pensar em 3 personagens importantes da história meditativa do mundo. JC, Jesus Cristo, Siddhartha Gautama, o Buda histórico, e Mohammed, o Maomé do islamismo. JC, como você sabe, fez primeira comunhão e crisma. Ele meditou 40 dias e 40 noites no deserto. Quem foi trocar ideia com ele? O Demo. Nag? Verdade nua e crua? Experiência mística? Como é que Jesus conseguiu trocar ideia com um demônio depois de 40 dias e 40 noites? Será que foi um processo alucinatório produzido por Nag? Uma substância química endógena nossa? Pensa em Siddhartha Gautama, o Buda histórico, meditou aí semanas, talvez, embaixo de uma árvore. Quem foi trocar ideia com ele? Mara, nome em português feminino, mas é um demônio que oferta suas filhas sensuais para tirar ele do processo meditativo, para não alcançar nirvana, tipo Prometeu, trazendo fogo dos deuses para os homens. Nag, verdade nua e crua, um conto místico, ou alucinação construída por Nag por semanas de prática meditativa. E Mohammed, ou Maomé, que vai escrever o Alcorão, a espécie da Bíblia dos muçulmanos. Ele meditava numa caverna em Cócoras, em Balassana. Quem foi trocar ideia com ele, na verdade, quem recitou, que Alcorão significa recitação, quem recitou o Alcorão para Mohammed fundar uma nova religião chamada Islã? Demônio? Um anjinho, o anjo Gabriel, o mesmo da história católica cristã. Anjo Gabriel recita para ele o Alcorão durante as suas práticas meditativas de contemplação. Uma viagem alucinatória que veio construir um texto religioso que funda uma nova religião. Ele é Nag, é verdade nua e crua, entrou em contato com o mundo espiritual. Um cara como Richard Dawkins escreveu um livro chamado Deus, um delírio, um livro dessa lapa. Ele vai usar exatamente essa minha descrição até agora, do córtex pré-frontal, giro singular, do tálamo, Nag, beta-endorfina, dopamina, melatonina, para dizer, olha só, as principais religiões do mundo são construções alucinatórias de homens muito loucos, porque focaram a atenção em práticas de contemplação da natureza, sei lá o quê, sobre si mesmo, e tiveram alucinações devido ao N-acetil-aspartil-glutamato. Em contrapartida, os religiosos vão dizer o quê? O Nag é a substância química que os deuses construíram, ou Deus, para que nós tenhamos uma possibilidade de conexão espiritual com o mundo, dos santos, dos anjos e sei lá o quê, do Nirvana. O que é importante de nós aqui pensarmos é a seguinte, voltando para o nosso yoga e para a nossa ética, porque todas as construções religiosas também são ética para aqueles, e para quem não é moral, tem que se adaptar àquilo ali. É um sentido de vida, toda religião constrói um sentido de vida. E o yoga também constrói um sentido de vida, a vida do yoga. Então entenda que o yoga, ele nunca reclamou para si acabar com as ilusões da sua vida, porque alguém sem nenhuma ilusão é um desiludido. É alguém, então, que vive uma vida sem nenhum sentido, vive a vida sem nenhuma ética. E isso é muito difícil você viver. O yoga, então, nunca visou acabar com Maya, as ilusões da vida. Pelo contrário, Ishvara é uma manifestação de Maya, Deus. Ishvara Pranidhana, o último niyama, tenho certeza que vocês já viram essa aula. Mas ele quer acabar com a ignorância, com a ilusão da sua vida. Ele quer acabar com a vidya, o primeiro klesha,
que é a mãe do apego, da aversão, do medo da morte, do orgulho, obstáculos e produtores dos vrits, um turbilhão da mente. Então, a prática meditativa, portanto, do yoga, não é para acabar com as ilusões. Pelo contrário, ela vai produzir muito mais. Mas ela quer acabar com a ilusão de você achar que não vive numa ilusão e tomar as rédeas da sua vida e falar: essa ilusão não está me compondo bem, eu quero viver com uma outra ilusão. Ou, se você tiver muita coragem, você construir as suas próprias ilusões. A gente casa com o início do nosso Blá. Construir seus próprios valores, suas próprias virtudes, sua própria ética de vida. O yoga, então, tem ferramentas fantásticas e é absolutamente natural. Toda essa circuitaria que nós demonstramos até agora, do corte pré-frontal até o nag, é algo que acontece em você tipo de gestão. Você não come pão de queijo e fala assim: espera, não troca ideia comigo agora que eu preciso me concentrar para fazer digestão. A prática meditativa, portanto, o yoga, é a mesma coisa. Foca a atenção e toda uma circuitaria acontece, neurobiológica, que você não precisa pensar. Na verdade, se você começar a pensar racionalmente nisso, agora tá vindo o nag, agora é beta-endorfina, você não entra no processo meditativo. Então, a prática meditativa, essa circuitaria formada por córtex pré-frontal, giro cingulado, tálamo, uma série química, né? Uma usina química que acontece em você, ela acontece de forma absolutamente natural e não visa acabar com as suas ilusões. Visa você tomar as rédeas e começar a pensar uma forma de viver exclusiva sua, uma forma no qual componha com você, que aumente a sua potência de vida e não a diminua. E muitas vezes a gente é obrigado, por moral, a se adequar a uma prática de asana, a se adequar a uma estética de postura de respiratório ou de vida moral, por pensar ilusoriamente e ser ignorante disso, que isso é a boa vida que o yoga diz para você e prevê a você. E pelo contrário, o yoga é uma caixa de ferramentas e não uma caixa de moral, que oferta para você uma série de técnicas, de ferramentas, então, que você pode tomar para si e construir a tua própria visão do yoga. E aí sim, você se torna então um yogi livre pensador, alguém que então vai tomar para si o yoga e construir o seu próprio yoga, a sua própria forma de viver com essas ferramentas que o yoga lhe proporciona. Então essa neuroquímica que o yoga foi descrita até aqui para você é algo inato. Então o yoga não é egípcio, o yoga não é indiano, o yoga não é paquistanês, o yoga é humano. O yoga é um desenvolvimento humano da observação de algumas pessoas sobre as repercussões que algumas práticas de atenção plena pode proporcionar em você. Então, prana, chakra, kundalini, nadis são também ilusões. Mas são ilusões que estão ajudando você a ter uma boa vida ou são ilusões que estão obrigando você a se adaptar a essa visão para tentar alcançar algo? Essa é a pergunta mais importante a ser feita, não é liberdade, então, volto a dizer, do quê? Porque nunca vai acabar, mas é a liberdade para quê? E para quê só pode ser uma resposta que você dê relacionado à boa vida, a uma vida ética, uma vida que sim, tem ilusões para você viver, mas é muito melhor ainda quando você constrói os seus próprios maias para sobreviver nesse mundo. Espero que tenha contribuído com algo. Fico aberto para perguntas, críticas no qual vocês porventura venham a ter. E eu convido vocês, se gostaram dessa aula, a visitar o meu site yogacontemporâneo.com, também minha plataforma de cursos EAD de baixo custo chamado Yoga Contemporâneo e meus podcasts que eu tenho também, todos os tocadores, SoundCloud, Apple Music, iTunes, chamado Yoga Contemporâneo. Então site, plataforma, podcast e eu também tenho um blog com artigos e um canal no YouTube com vídeos explicando. Gostou desse conteúdo? Vá me visitar, me segue, que eu tenho muito conteúdo também que eu posso oferecer para vocês. Sejam muito bem-vindos, meu nome é Roberto Simões, do site Yoga Contemporâneo. Até a próxima.